Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Está começando mais uma aula com o professor Márcio Lima para a turma do 7º ano do Educandário Universitário, aqui da aula de matemática. Pois é, pessoal, na aula passada a gente deu uma introdução sobre porcentagem, certo? Vimos o que é porcentagem, vimos como fazer, por exemplo, a transformação de frações e de números decimais em porcentagem e vice-versa, certo? E aí, pessoal, pedi para que vocês fizessem as questões da página 22 e 23, que foi dar a sexta questão, mas que não fizesse a terceira questão, ok? Então, nós vamos começar agora, né? Nós vamos fazer a correção dessas atividades, ok? Eu vou deixar esse livro aqui na lateral, ele não vai aparecer nesse vídeo, mas vocês podem acompanhar a leitura no livro de vocês aí em casa, ok? Eu vou só colocar aqui somente a folha do rascunho da correção, ok? Então, vamos lá. A primeira questão diz assim, pessoal, vocês podem até, eu vou colocar aqui, mas daqui a pouco esse livro vai sumir. Então, vamos lá. A primeira questão, vocês já estão vendo aqui a resposta, mas eu vou dar a explicação, certo? Diz assim: Pedro tem uma coleção de 20 miniaturas de carros, das quais 3 são brancas. Letra A. Indique na forma fracionária a razão entre o número de miniaturas brancas e o total de miniaturas da coleção de Pedro. Então vamos lá, pessoal. Como foi dito na própria situação e na situação anterior, né? Foi explicado para vocês o que é razão, certo? Razão é uma comparação entre duas grandezas, ok? Por meio de uma divisão, certo? Então, a questão número 1, eu vou pegar com uma caneta azul, que fica até melhor. A questão número 1, ele pede para a número 1, letra A, ok? A razão entre o número de miniaturas brancas e o total de miniaturas da coleção. Então, perceba, pessoal, que ele lhe diz aí em uma ordem, certo? Então, qual é a primeira coisa que ele pede? O número de miniaturas brancas. Então, nós sabemos que o número de miniaturas brancas vai ser o numerador, certo? Então, toda vez que a questão pedir uma razão e ele lhe disser o primeiro número, nessa ordem, então o primeiro número é o numerador. E o denominador é o segundo número que ele vai dar aí, que no caso aí é o número total, né? O total de miniaturas da coleção. Então, se no total é 20, então essa é a fração. Eu poderia simplificar? Nesse caso aqui não, a gente não pode simplificar porque o único divisor comum entre 3 e 20 é o número 1. Então, nesse caso, eles são primos entre si, então não dá para a gente simplificar, ok? Aí vamos para a letra B, certo? A letra B, quem viu o livro no instante, pode ver que era 15%. Mas como é que a gente vai chegar nesse 15%, né? Então, vamos relembrar o seguinte. O que é que eu já tenho aqui de fração, né? Eu tenho esse valor aqui. Eu tenho 3 sobre 20, ok? Nós vimos que para transformar fração em porcentagem, o que é que a gente faz? A gente divide de cima pelo de baixo, certo? Vamos dividir 3 para 20. Se eu dividir 3 por 20, eu vou ter 0,15, certo? Dividindo 3 dividido para 20 é 0,15. E se eu multiplicar 0,5 por 100, certo? Eu vou ter aqui 15%, ok? Então, essa é a resposta da letra B, certo? Foi a letra B. Vamos agora para a segunda questão. Deixa eu só dividir aqui. Vamos lá, segunda questão. Então tá aqui, pessoal. Quem quiser aí tirar o print, entender a explicação, né? Tira o print e já resolve aí. E já faz a correção. Então vamos lá para o próximo. O próximo aí, pessoal, é a segunda questão, ok? Segunda questão. Então vamos lá. Segunda questão. O que é que diz na segunda questão? Diz assim, ó. Numa apresentação teatral, há um total de 200 pessoas, sendo 18 crianças, certo? Letra A. Para cada pessoa presentes no teatro,
Quantas são as crianças? Perceba aí, pessoal, que nós fazemos o seguinte, ó. Em 200 pessoas, eu tenho aí um total de 38 crianças, certo? Agora, se eu tivesse 100 crianças, ou um total de 100 crianças, né? Ou um total de 100 pessoas, quantas vão ser crianças? Perceba, ó, que do 200 para o 100, o que foi que aconteceu, ó? Dividiu pela metade, não foi, ó? Daqui para cá foi pela metade. Então, o que é que vai acontecer daqui para cá? Vai acontecer a mesma coisa. Vou dividir na metade. Ou seja, se a gente dividir por 2, vai ser um total de 19 crianças. Ok? Aí vamos lá. Como expressar esse fato utilizando o conceito de porcentagem, né? Como é que a gente... Eita, esqueci de colocar aqui a letra A. Letra A, viu, pessoal? Agora a letra B. Como é que a gente pode representar, expressar esse fato aqui por meio de uma porcentagem, né? A gente só analisar o seguinte, ó. Vamos pegar esses dois números aqui. Qual é a razão entre o número de crianças e o total de pessoas? A razão entre o número de crianças e o total de pessoas é 19 sobre 100. Ok? 19 sobre 100. Certo? Eu poderia ter colocado 38 sobre 200? Poderia. Que essa é uma fração equivalente, então poderia ter feito a mesma coisa. Então, o que é que a gente sabe? Pessoal, toda fração com denominador 100, ela é a mesma coisa que uma porcentagem, né? Eu expliquei aqui que existe um pulo do gato. Qual é o pulo do gato? Toda vez que o denominador for 100, você repete o número de cima e coloca a porcentagem. Então, a gente poderia colocar aqui que 19% das pessoas, certo? Das pessoas são crianças. Ok? Então, a gente está explicando esse fato, né? Porque que quando eu tenho 100 pessoas, eu tenho 19 crianças, né? Por conta que do total das pessoas, né? Do total, 19% são crianças. Então, essa é a explicação. Beleza? Que pedir é nada mais do que você fazer uma porcentagem do número encontrado. Vamos agora, pessoal, para... Ó, tá aí o print. Ou, quem quiser, pausa o vídeo aí, tira o print, certo? Vamos agora para a quarta questão, certo? Quarta questão. Vou fazer aqui embaixo, aqui, fica até melhor. Economiza folha. Quarta questão, letra A. Tem 35%, aí ele pede para fazer o quê? Ele pede para fazer o seguinte: escreva as taxas percentuais na forma fracionária irredutível, certo? E na forma de número decimal. Então, ele pede para a gente transformar isso aqui numa fração irredutível, certo? E depois na forma de número decimal. Então, se a gente fosse representar na forma de fração irredutível, né? O que é que a gente faz? Para transformar qualquer porcentagem em fração, a gente repete o número, certo? E coloca ele sobre 100, ok? Só isso. Agora vamos lá, pessoal. Ó, eu posso simplificar isso aqui por quanto? Se vocês perceberem, ó, terminado em 5 e 0, eu posso simplificar por 5. Se eu simplificar por 5, eu tenho 35 dividido para 5 dá 7. 100 dividido para 5 dá 20. Então, perceba aqui, ó, que eu tenho 7/20 avos, ou 7 sobre 20. Então, perceba que aqui, ó, já é a fração irredutível. Por quê? Porque o único divisor comum entre 7 e 20 é o número 1. Ou seja, eles são primos entre si, então encerra por aqui. Ok? Então, o que é que vai acontecer agora? Já transformei na minha fração irredutível. Agora só falta decimal. Para transformar na forma decimal, a gente pode fazer o seguinte. Tem um famoso pulo do gato, né? Qual é o pulo do gato? O pulo do gato é o seguinte, ó. Vocês vão recopiar esse número aqui, certo?
o número que está aqui, 35. E voltar duas casas com a vírgula, certo? Ó, quando a gente sabe que quando o número não tem vírgula, ele fica aqui, ó, no finalzinho. A gente vai para a esquerda duas casas, ou seja, vai vir, ó, uma, duas, a vírgula vem para cá, ó. Certo? Como aqui não tem nenhum número, a gente preenche com 0, ou seja, esse é o número decimal. Pessoal, isso vale para todos os números em porcentagem? Sim, pessoal, vale para todos os números em porcentagem. Recopia o número e aí, quando você recopiar o número, você vai para a esquerda duas casas com a vírgula, ok? Ou se você não quiser isso, você só pode dividir aqui, ó, só dividir 7 por 20. Ou você pode dividir 35 por 100, que vai dar esse mesmo resultado, certo? Então essa é a letra A, ok? E a letra B? A letra B é 1,8%, certo? Se a gente for transformar aqui, pessoal, em porcentagem, o que é que vai acontecer? Para transformar em porcentagem, ficaria 1,8 sobre 100, ok? Mas perceba que aí, ó, tem um número, tem uma vírgula, né, em cima aí no numerador. Então, para a gente fazer isso, o que é que eu faço? Eu vou retirar a vírgula. Quando a gente retira a vírgula, é porque ela vai andar uma casa para a direita, certo, pessoal? Então, toda vez quando você vê aqui, vou retirar a vírgula daqui. Então, você vai ter que multiplicar a quantidade de casas que ele tem à direita por 10, certo? Como aqui ele tem uma casa, então vou multiplicar uma casa por 10. 1 vezes 10 dá 10, né? Então, aqui, ó. Então, vou multiplicar aqui uma casa por uma casa, certo? Então, vai ficar, ó, 18. Se aqui eu vou multiplicar por 10, aqui eu também tenho que multiplicar por 10. Então, vai ficar 1000, ok? Lembrando, pessoal, só revisando. A quantidade de casas representa a quantidade de zeros. Ou seja, se for 2 zeros, então vai ser o 1. Ou se for duas casas, então eu tenho um 1 e 2 zeros, ou seja, 100. Porque números decimais, como já diz o próprio nome, é números de base 10. Viu, pessoal? Então, é uma potência de base 10. Mas vamos simplificar isso aqui. Perceba que aqui os dois são números pares, certo? Então, vou dividir isso aqui por 2. Ok? Dividindo por 2, eu tenho 9 sobre 500, certo? Então, essa é a minha fração irredutível, ok? Então, paro por aqui. Por quê? Porque eles são primos entre si e não possuem múltiplos divisores comuns diferentes de 1. Então, parou aqui. Essa é a fração irredutível. E agora, para transformar em número decimal, a gente pode utilizar ou o pulo do gato ou dividir 9 por 500, que vai dar no mesmo, certo? Para fazer o pulo do gato, a gente recopia o número, certo? Ou seja, recopia esse número sem a vírgula, 18. E a gente vai andar duas casas para a esquerda. Então, perceba que está aqui, ó. A vírgula está bem aqui, ó. Tá vendo? Está entre 1 e 8. Então, vou andar aqui, ó. Uma, ó, vai vir aqui, ó. Uma, duas. A vírgula ficaria bem aqui, certo? Então, o que acontece? Aqui não tem número, preenche com 0. Aqui também não tem número, preenche com 0. Ou seja, 0,018, certo? Esse é o pulo do gato. Quem quisesse fazer aqui, dividindo 1,8 por 100, também daria a mesma coisa, viu, pessoal? Daria tudo no mesmo. Então, essa aí é a quarta questão. Tirem aí o print, certo? E copiem aí, corrijam no livro de vocês. Vamos agora para a questão de número 5, certo? Deixa eu só dividir aqui o caderno aqui. Ou o caderno não, a folha, né? Aí vamos lá, questão número 5. Deixa eu só enquadrar aqui a imagem. Beleza. Então vamos lá, questão número 5. A questão número 5, pessoal, ele tem aí 3 alternativas, né? E ele pede na letra A, ele dá 0,15. Então o que é que ele pede aí? Ele diz o seguinte: escreva os números decimais a seguir na forma fracionária irredutível e na forma de taxa percentual. Ou seja, pede para transformar em fração e depois em porcentagem. Então vamos lá, pessoal. Para transformar em fração é fácil. O que é que a gente faz? A gente recopia o número sem a vírgula, ou seja,
15, né? Ia ficar 0,15, né? Mas a gente sabe que o 0 à esquerda, ele não vale nada quando ele não é número decimal, né? Aí vamos aqui. E colocamos um embaixo, certo? Recopio o número e coloco um embaixo. A gente conta quantos números tem aqui à direita da vírgula. Perceba que à direita da vírgula tem dois números. Então eu venho aqui e coloco 2 zeros, certo? Essa é a forma fracionária desse número decimal aqui. Então o que acontece? Para transformar na irredutível, eu vou dividir isso aqui, certo? Vou dividir isso aqui por 5, certo? Por que por 5? Porque em cima tem 5, embaixo tem 0. Todos os números terminados em 5 e 0 é múltiplo de 5. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Simplificando a situação aqui, ó. 15 por 5 dá 3. 100 por 5 dá 20. Então eu tenho aqui, ó. Eu tenho 3 sobre 20. E agora, essa é a forma irredutível, viu, pessoal? A forma irredutível é essa. Agora a forma de porcentagem. Pessoal, se a gente tomar como base esse mesmo conhecimento aqui, esse pulo do gato, o que é que diz nesse pulo do gato? A gente recopia a porcentagem e anda duas casas para a esquerda, com a vírgula, né? A gente vai fazer o contrário. A gente, ao invés de andar duas casas para a esquerda, a gente vai andar duas casas para a direita. Então, o que é que acontece aqui, ó? Vou pegar esse número decimal, vou recopiar ele sem a vírgula, certo? Ou eu poderia copiar com a vírgula também, tanto faz. Mas o que é que acontece, ó? Vou colocar assim, 15, certo? Perceba que a vírgula está na frente do 1, ou seja, está bem aqui, ó, né? Então, vou andar para a direita duas casas. Então, eu venho aqui, ó, uma, duas. A vírgula fica aqui, certo? Poderia colocar assim, ó, 15,0, que é a mesma coisa de quê? De 15. E aí a gente coloca o símbolo da porcentagem. Ou, se você tiver embaralhado com isso, o que é que vocês fazem? Peguem esse número aqui e multiplica por 100, que vai dar 15%, ok? Vamos agora para a letra B, certo? Enquanto isso, vão tirando print e corrigindo aí. Vai dando pausa no vídeo e vai corrigindo. A letra B, pessoal, é 1,8 é 1,8%. 1,8% não, pessoal, perdão. Troquei aqui com a situação anterior. É 0,7. 0,7. Para transformar 0,7 na forma irredutível, né? Então nós temos... Como é que nós transformamos esse número aqui em número fracionário? Nós recopiamos o número de cima, certo? E colocamos um embaixo. Quantos números tem à direita da vírgula? À direita da vírgula nós temos aqui, ó, um número. Então aqui embaixo vai ser um zero. Ok? E agora o que é que eu faço? Pessoal, perceba que aqui já é a forma. Aqui já é a forma irredutível. Viu? Por quê? Porque os divisores entre 7 e 10 é apenas o 1. Ou seja, então não possui divisor comum. Então o que é que acontece? Aqui é a minha forma fracionária irredutível. Para transformar em porcentagem, pega esse número, multiplica por 100, que eu tenho 70%. Ok? Letra C, 0,006. Para transformar aí, vamos transformar em número em fracionário, né? Fração. Copio o número sem a vírgula, coloco um embaixo. Quantos números tem depois da vírgula? 1, 2, 3. Então eu coloco aqui, ó, 1, 2, 3. Certo? Essa é a forma fracionária. Mas ela é a forma fracionária irredutível? Não. Certo? Não é. Então o que que a gente faz? A gente vai reduzir isso aqui, ó. Perceba que os dois números são números pares. Então vou simplificar por 2. Certo? Então eu tenho 6 dividido por 2 dá 3. 100 dividido por 2 dá 500. Então essa é a forma fracionária irredutível, ok? Não dá para simplificar mais, por quê? Porque eles são primos entre si. Aí vamos aqui, pessoal. O que é que a gente vai fazer agora?
A gente, para transformar em porcentagem, vamos pegar esse número e multiplicar por 100, certo? Ou voltar 2 casas para a direita, tanto faz. Então, vamos multiplicar por 100, então eu tenho 0,0 ou 0,6%, ok? Então, essa foi a questão de número 5. Deixa eu só dividir aqui, que vem a questão número 6. Vamos lá. Questão número 6, pessoal, tá aí, ó, a questão número 5, tirar o print. Hoje vai ser bem rapidinho, que é só a correção, ok? Então, questão número 6, certo? Deixa eu colocar aqui em cima aqui. Questão número 6. Ele também tem 3 alternativas e na letra A tem a seguinte situação. Aí ele pede para escrever as frações a seguir na forma de taxa percentual. Então, como é que a gente pode transformar em fração? Ou em porcentagem, né? Pessoal, se tiver o denominador 100, vocês já podem fazer logo isso aqui logo de cara, ó. Certo? Se tiver o denominador 100, repete o número de cima e coloca a porcentagem. Só. Ok? Ah, professor, e se não tiver? Que é o caso da letra B. Bom, pessoal, se não tiver, a letra B tem 4/5. Certo? O que é que a gente faz? A gente transforma em número decimal, certo? 4 dividido para 5 dá 0,8. Ok? E aí a gente vai multiplicar esse número decimal por 100. Ok? Então, repetindo, o que é que a gente faz? Transforma uma fração em número decimal. E como é que transforma a fração em decimal? Divide o numerador pelo denominador. E aí, o que é que a gente faz? Multiplica esse número decimal por 100. Ou seja, nós temos aqui 80%. Certo? A letra C, nós temos agora 9/20. Certo? Fazendo o mesmo esquema, dividimos o 9 por 20, que é para transformar em número decimal. Nós temos 0,45. Multiplicamos por 100 e aí nós obtemos 45%. Ok? Então, pessoal, essa é a correção aí da página 22 e 23 das questões 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5 e 6, certo? Então, pessoal, por hoje é só, ok? Até a próxima aula, certo? Estamos contando os dias aí para poder voltar a nos encontrarmos. Já estou com saudade. Lembrando de se prevenir, pessoal. Previnam, usam máscara. Só saia de casa se for necessário, certo? E quero desejar um feliz Dia dos Pais aos pais de vocês, certo? E valeu, pessoal. Até uma próxima.